e tratando de assuntos da igreja, do ministério e também nos conhecendo melhor, né? Pastor presidente e seus obreiros. Eu louvo a Deus pela vida desses homens. Queridos irmãos, vamos mais uma vez em pé, não te incomodando, abrindo nossas Bíblias no livro de Hebreus, no capítulo de número 3, capítulo 2, verso 3, Hebreus capítulo 2 e versículo de número 3. Quero que você aí abra a sua Bíblia para nós meditarmos um pouquinho na palavra de Deus nesta noite. Como eu disse aos irmãos, espero que os irmãos me tolerem, porque eu estou aqui apenas uma vez ao ano, então o culto ele torna-se um pouco diferente e um pouco mais demorado, porque culto de ensino é assim mesmo. O importante é que os irmãos aprendam algo para a glória de Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 3, quantos encontraram, digam amém. Amém. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Pode atender, irmão, eu espero. É mais fácil os irmãos desligar o telefone. Muito bem. O que diz o início do versículo? Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Diga salvação. Salvação. Tome assento glorificando a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Prezados irmãos, queridos irmãos, nós vamos falar nesta noite sobre o plano da salvação, o plano salvífico, o plano de Deus para a salvação da humanidade. Os irmãos vão nesta noite se inteirar de como Deus viu as coisas desde o princípio até a sua conclusão. Então quero que os irmãos prestem muita atenção. Então quero que você neste momento olhe para o seu colega do lado aí, ou para o seu companheiro do lado e diga assim: a partir de agora, não converse comigo. Não converse comigo. Você pode até estranhar, fica do lado aqui, fica mais fácil você, com a cadeira você também. Você vai filmar com mais tranquilidade. Estou só esperando o irmão goste, viu? Então, irmãos, a palavra de Deus nos mostra que o Senhor Deus criou o homem, criou a humanidade. E quando Deus criou o homem, quando Deus criou a humanidade, Deus ele queria que todos fossem salvos. Deus queria que todo homem conhecesse a eternidade, que todo homem partilhasse da eternidade de uma forma em santidade. Porém o homem ele caiu no pecado, e ao cair no pecado mudou-se o plano de Deus. Para você conhecer a salvação, para você conhecer a felicidade, para você conhecer a alegria da eternidade, Deus fez um plano, Deus fez um projeto. É sobre isso que eu quero falar nesta noite. E eu gostaria que você ficasse atento para entender o projeto de Deus. Porque se você não entender o projeto de Deus, é óbvio que você vai conhecer o outro lado. E o outro lado é a condenação eterna. A condenação eterna levará o ser humano ao inferno. A ausência eterna de Deus em um lugar de sofrimento perpétuo. E eu
Eu sei que os irmãos são crentes em Jesus Cristo, não porque querem uma casa nova, senão a senhora não poderia. Eu sei que os irmãos são crentes de Jesus, não porque precisa de cura de enfermidade, porque senão é só ir aos médicos. A Bíblia deixa bem claro que o intuito de cada crente, de cada cristão, é a salvação da sua alma. Então aqui está dizendo no capítulo 2, verso 3: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Se nós não atentarmos, irmãos, para a salvação que Deus nos preparou, nós não escaparemos da condenação do inferno. Então eu quero que os irmãos entendam bem sobre o plano de Deus, o projeto de Deus para a salvação da humanidade. Quando você vai construir uma casa, você faz um projeto para construir a casa. Quando você quer se casar, você faz um projeto para o casamento. Quando você quer se formar na escola, você faz um projeto para essa formação. Ou seja, nós nos preparamos para tudo, até para morrer. Tem gente que paga um plano funerário, faz um projeto de um plano funerário para morrer. Mas e para a salvação das nossas almas? Deus, não querendo que ninguém se perdesse, Deus também fez um projeto de salvação. E nós vamos tentar caminhar dentro desse projeto para os irmãos entenderem. Abra sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, primeira carta escrita por Pedro, no capítulo 1, versículo de número 18 a 20. Primeira de Pedro 1, versículos de número 18 a 20. Não tem pressa, você já é culto de ensino, e o culto de ensino é assim mesmo, viu? Fique tranquilo. 1 de Pedro, no capítulo 1, do versículo 18 a 20, diz assim: sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas como o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido, ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos, por amor de vós. Eu peço aos irmãos que não virem a página da Bíblia, não. Mantenha onde você está abrindo. Preste atenção. Aqui em 1 de Pedro, no capítulo 1, do versículo de número 18 ao versículo 20, o apóstolo Pedro está dizendo que todos nós estávamos condenados à perdição eterna. Pedro está deixando bem claro que todos nós estávamos condenados à perdição eterna. Mas um preço foi exigido como pagamento para que nós fôssemos resgatados, ou seja, para que nós fôssemos salvos, tirados do inferno e levados para o céu. Um preço foi pago, e esse preço, o apóstolo Pedro está dizendo aqui que não foi prata, não foi ouro, não foi metais preciosos. O que Pedro diz aqui no versículo de número 19, que o preço pago para a salvação das nossas almas foi o precioso sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o sangue de Jesus Cristo, aqui é uma palavra que está dizendo que quando Jesus foi crucificado, quando Jesus Cristo morreu naquela cruz, quando o sangue dele foi derramado, foi esse o preço pago para que nós pudéssemos ser salvos. Agora eu quero que os irmãos prestem muita atenção. Quando Deus criou o homem, o primeiro homem, Adão, o homem pecou. De Adão até a morte de Jesus na cruz, durou 4.000 anos. Diga assim comigo: de Adão a Jesus, passou-se 4.000 anos. Então os irmãos observem que foi muito tempo.
4.000 anos de Adão a Jesus, até a morte de Jesus na cruz. Então o versículo de número 20, 1 de Pedro 1, verso 20, olhe o que diz o versículo: o qual na verdade em outro tempo foi conhecido, ainda antes do que, irmãos? Da fundação do mundo. Em outras palavras, o sacrifício de Jesus, o sangue derramado de Jesus lá na cruz do Calvário por mim e por você, esse sacrifício foi conhecido, esse sacrifício já estava planejado antes da fundação do mundo. Irmãos, os irmãos observem, a Bíblia era maravilhosa. A Bíblia diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra, de acordo com a língua hebraica, Bereshit bara Elohim haeret shemayim, esta palavra significa num princípio muito remoto, muito lá atrás, que não dá para o homem conhecer. Nesse princípio que não dá para se contar, criou Deus os céus. É o que está escrito na língua hebraica. Muito tempo lá atrás. A palavra Bereshit, de acordo com o hebraico, Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Deus. Você não consegue calcular o tempo, pode ser milhões e milhões e milhões de anos atrás. O que eu quero dizer para os irmãos é o que diz lá em João, no capítulo 1, do versículo 1 a 3, que diz assim: no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foi feita por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Lá no versículo 14 diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre os homens, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Esse verbo que era Deus, que criou todas as coisas, que se fez carne, chamava-se Jesus. Então lá em Gênesis, quando fala assim, no princípio criou Deus todas as coisas, então quem criou todas as coisas? Jesus. Diga comigo: Jesus criou todas as coisas. Esse Jesus, irmãos, que no início criou todas as coisas, é esse que depois que criou o homem, 4.000 anos depois morre na cruz. Espera um pouquinho. Esse Jesus que criou todas as coisas no princípio, que tudo foi feito por ele, 4.000 anos depois de Adão, é ele mesmo que morre lá na cruz do Calvário. O Deus que cria o homem morre no lugar do homem. Pastor, que coisa incrível é essa? É isso que os irmãos entendam hoje. Esse projeto de salvação de Deus, o Deus que cria o homem, vem para morrer no lugar do homem. Se os irmãos estiverem atentos a que nós vamos estar explicando aqui, pregando aqui, os irmãos vão entender, amém? Então aqui está dizendo que isso foi conhecido antes da fundação. Então quer dizer, irmãos, que o sacrifício de Jesus não foi pego de surpresa. O sacrifício de Jesus não veio 4.000 anos depois de Adão, de uma forma que o mundo não sabia que isso ia acontecer. O sacrifício de Jesus não foi uma coisa que quando Adão nasceu, ninguém sabia. Não. O sacrifício de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. Diga comigo: o sacrifício de Jesus foi conhecido antes da fundação do mundo. Eu disse para os irmãos há pouco, o texto lá de Gênesis 1 fala assim: Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. No princípio, esse princípio, a palavra Bereshit, significa num tempo muito distante que não dá para contar. Ou seja, não é só há 6, nós estamos hoje 6.000 anos depois de Adão. 6.000 anos, entrando no 7º milênio depois de Adão. Nós não estamos falando de 6.000 anos, nós estamos falando de bilhões e bilhões e bilhões de anos atrás. A morte de Jesus já estava projetada. A morte de Jesus já estava dentro de um plano, de um projeto. Em outras palavras, quando Adão caiu no pecado, quando
Adão caiu no pecado, Deus não foi pego de surpresa. Quando Adão caiu no pecado, Deus não foi pego de surpresa. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13 e o versículo 8. Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, capítulo 13 e o versículo de número 8. Quando se encontrarem, podem dizer amém? Amém. Aqui está falando de uma situação, mas eu quero citar apenas o que está escrito no final do versículo. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto quando? Desde a fundação do mundo. O Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Mais uma vez, nós estamos vendo a Bíblia dizendo que o Cordeiro, que é Jesus Cristo, foi morto antes da fundação do mundo. Agora eu queria que os irmãos entendessem, eu vou ler daqui a pouco, mas por enquanto preste atenção. A Bíblia nos mostra, lá em João capítulo 1, verso 29, que quando João Batista estava batizando no Rio Jordão, quando João Batista estava batizando no Rio Jordão, a Bíblia diz que Jesus se aproximava dele. E quando Jesus se aproximava de João, João olhou para ele e disse assim: eis aí o Cordeiro de Deus que faz o quê? Que tira o pecado do mundo. Os irmãos observem que João falou assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por que João chamou Jesus de Cordeiro? E por que João disse que ele tiraria o pecado do mundo? Nós lemos aqui agora em Apocalipse o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, antes, lá na eternidade, quando o mundo estava para ser formado, lá na eternidade, quando o mundo estava para ser formado, Jesus Cristo já estava no plano de Deus para morrer. O Cordeiro de Deus morto desde a fundação do mundo. Veja bem, Jesus morre 4.000 anos depois de Adão. Faz 2.000 anos que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Ao todo, o mundo já está com 6.000 anos. Mas a Bíblia nos diz que ele tinha sido morto já antes da fundação do mundo, lá na eternidade. Então, no plano de Deus, Jesus viria para morrer. Isso foi planejado lá na eternidade. Isso quer dizer que Deus já sabia que Jesus precisaria morrer. Isso quer dizer que Deus já sabia que o homem iria pecar. Isso quer dizer que Deus queria trazer o homem de volta para si e já preparou o caminho para que Jesus Cristo morresse em lugar do homem. E para isso os irmãos vão entender agora. É isso que eu quero que a igreja agora entenda comigo. Vá no primeiro livro da Bíblia, capítulo de número 1, Gênesis, capítulo 1. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis 1, verso 26. Disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o peixe do mar, sobre os gados, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Disse Deus: façamos o homem. Os irmãos observem que Deus, Ele criou todas as coisas. No sexto dia da criação, Deus diz assim: façamos o homem. A palavra façamos é singular ou é plural? Por que Deus falou assim, façamos? Porque na hora que Ele diz
estava sozinho. Era uma reunião no céu. E nesta reunião no céu estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade divina. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Naquele momento que Deus fala assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança, é esse momento que a Bíblia diz que é antes da fundação do mundo. Esse momento que Deus fala assim: façamos o homem, foi o momento que ele estava planejando as coisas. Ele já tinha na mente fazer o homem. Isso aqui é um plano, isso aqui é um projeto. Façamos o homem. Quando Deus fala façamos o homem, ele tem um poder chamado onisciência. A palavra onisciência significa a capacidade de ver tudo antes que aconteça. A onisciência é a capacidade que Deus tem de ver tudo antes que aconteça. Então, quando Deus planejou fazer o homem, Ele olhou para o futuro do homem. E quando Deus olhou para o futuro do homem, o que foi que Deus viu? Deixa eu fazer um exemplo para os irmãos. Eu vou pegar esse copo aqui e vou colocar ele naquela pontinha daqui dessa pedra ali e vou deixar naquele cantinho aqui em cima. Ou então vou colocar uma cadeira aqui no meio do salão e vou colocar esse copo com água no meio. E vou chamar as crianças aí e vou falar assim: criançada, pega essas bexigas aqui, ó, e pode brincar aqui dentro da igreja. Pode brincar à vontade. Pega essa bola aqui, ó, pode brincar dentro. O que vai acontecer com esse copo d'água? É a mesma coisa que eu vou falar assim: irmãos, amanhã eu vou deixar um copo d'água aqui no meio da igreja, numa cadeira, e entre 10 e 11 horas da manhã esse copo vai cair no chão e vai derramar água. Podem vir aqui, depois vocês vão ver só se está no chão o copo. Eu ia entre as 10 e as 11, eu peço crianças para brincar aí. Vai acontecer ou não vai? É uma coisa que é óbvia, porque eu estou vendo isso acontecer. Quando Deus falou façamos o homem, Ele olhou no futuro e Ele viu como seria o homem. E Ele falou: opa, o homem vai cair no pecado. E ao contemplar o homem caindo no pecado, Deus não poderia dar salvação para um homem pecador. O homem que Deus criou puro, o homem que Deus criou em santidade, o homem que Deus criou perfeito, por causa do pecado caía. Iria cair. E Deus iria trazer esse homem de volta. Deus queria trazer o homem de volta para Ele. E para trazer o homem de volta para Ele, Ele tinha que fazer um plano. Ele tinha que fazer um projeto. O homem vai cair, mas eu tenho que trazer o homem de volta. E Deus faz esse plano para trazer o homem de volta. E eu quero que você conheça esse plano em nome de Jesus, amém? Vamos para o capítulo 3, versos 6 e 7, o plano de Deus começando a ser executado. Gênesis capítulo 3, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 3, versículo 6 e versículo 7. Aí Gênesis capítulo 3, o versículo 6 e o versículo 7, diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os seus olhos e conheceram que estavam nus, pelados, e costuraram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Irmãos, o que você acabou de ler comigo aqui? Deus criou o homem, Deus criou a mulher, colocou eles no jardim e falou: vivam aí, dominem, cuidem, zelem, comam da árvores que estão em todo o jardim. Pode comer goiaba, pode comer manga, pode comer maçã, pode comer pera, pode comer uva. Deus colocou todas as frutas para eles ali. Mas Deus colocou duas árvores lá e disse assim:
esta árvore aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa é a árvore da vida e essa aqui é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore aqui, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal, esta é uma figueira. E desta figueira vocês não podem comer. Do fruto dessa árvore, figo, esse você não pode comer. Adão e Eva sabiam que eles não podiam comer daquele fruto. E Adão e Eva ficaram então atentos àquilo. E Deus falou: no dia que vocês comerem desse fruto, certamente morrerão. Deus vira as costas, vamos dizer assim. Adão e Eva se distraem ali. Eva sai da presença de Adão. Eva chega diante daquela árvore e começa a desejar daquele fruto. E a Bíblia diz que ela toma do fruto e come. Oferece para Adão, Adão toma do fruto e come. E quando eles comem, veio sobre eles agora um sentimento de culpa. Se sentiram culpados, a consciência acusou, porque Deus tinha dito: não comam deste fruto. E eles comeram, agora se sentiram nus. Quando Adão olha para sua mulher, ele a viu nua. Quando ela olha para Adão, o vê nu. Eles não tinham visto isso antes, eram puros, eram santos, não tinha malícia. Mas agora, ao olhar para a esposa e ela olhar para ele, se viram nus. E a partir daí a nudez passou a gerar na pessoa sentimento de culpa, vergonha. Um olhar para o outro e ver o outro nu, sente vergonha. O que está nu se sente envergonhado. Adão ficou com vergonha de estar nu, Eva ficou com vergonha de estar nua. Por quê? Por causa do pecado, por causa da culpa. Aí o que Adão fez? Adão foi lá na figueira, tirou, já que ela foi a culpada do meu tombo, então tirou das suas folhas e começou a costurar folha por folha com cipó. Foi costurando e fez um tipo de short para tapar a sua genitália. Colocou agora também um vestido em Eva para tapar também sua genitália. Então Eva ficou coberta com um avental de figueira e Adão também ficou coberto com um avental de figueira. E as horas se passaram e os dias se passaram. Mas uma coisa acontece: quando você arranca uma folha de uma árvore, o que acontece com essa folha? Ela seca. E quando Adão e Eva deitavam ao virar no chão, aquela folha seca ficava esmagada e ali caía, e eles voltavam a ficar nus. E ao ficar nus, eles olhavam para o outro e ficavam com vergonha e lembravam do pecado que cometeu. Por que nós vamos cometer aquele pecado? Olha só como estamos agora, um com vergonha do outro. Era só ficar nu que vinha a culpa, porque a folha de figueira não era demorada no corpo deles, rapidamente se acabava. Os irmãos estão entendendo? Aquela veste era uma veste temporária. Conforme ele fazia vestimenta de folhas, as folhas caíam e eles voltavam a ficar nus e viam a vergonha do outro, a nudez do outro, e aquilo vinha como culpa sobre eles. Veja comigo o verso 21, capítulo 3, verso 21. E fez o Senhor Deus para Adão e para a sua mulher o que, irmãos? Túnicas de peles e os vestiu. O que está dizendo esse versículo? Deus olhou para Adão e Eva e falou assim: não adianta vocês continuar fazendo veste com folha de figueira. A árvore que foi a causadora do topo de vocês, com a folha delas vocês não vão conseguir se cobrir. Não adianta. Quando a folha secar, ela cai, vocês estão nus de novo e vão continuar lembrando do pecado de vocês. Pode se arrepender, pode fazer o que vocês quiserem, já vão estar sempre lembrando do pecado. A nudez de vocês vai fazer vocês lembrar do pecado. Aí Deus faz o quê? Eu vou preparar para vocês uma vestimenta que vai durar mais tempo.
Eu vou fazer para vocês uma vestimenta que vai durar mais tempo, e vocês não vão ver a nudez do outro, então vocês vão esquecer o pecado cometido, porque está perdoado, eu perdoei, eu quero trazer vocês de volta. E aí Deus então, para cobrir a nudez deles, e que eles tivessem agora um tempo maior com seus corpos cobertos, Deus fez para eles túnicas de pele de animais. Deus pega cordeiro, filhinho da ovelha. Deus pega cordeiros, mata os cordeiros, derrama o sangue daqueles cordeiros. Deus tira a pele daqueles cordeiros, e Deus faz vestes para Adão e para Eva, vestes com couro de animal, com couro de cordeiros. Preste atenção, irmãos, com a pergunta que eu vou fazer para os irmãos. Quem foi que pecou? Foi Adão ou foi o cordeiro? Hein? Adão. O homem Adão. Então quem pecou foi o homem, não o cordeiro. O cordeirinho morreu para dar vestido para Adão. Então quer dizer que um animal inocente, presta atenção, um animal inocente morreu para que fosse coberta a nudez do homem culpado. Repito, um animal inocente, o cordeiro, morreu para que a nudez de Adão fosse coberta. O inocente morreu pelo culpado. Diga comigo, o inocente? Morreu pelo culpado. Quem que era o inocente? O cordeiro. Quem que era o culpado? Adão, o homem. Mas o cordeiro morreu pelo homem. Quem é que tira o pecado do mundo? Quem era esse cordeiro? Jesus. Jesus morreu, ele era culpado? Mas ele morreu por quem? Pelo culpado. Era nós que tínhamos que morrer. Nós que pecamos. Mas Jesus, o Cordeiro de Deus, que veio morrer por nós. Isso que os irmãos estão vendo aqui é parte do plano de Deus. Quando Adão viu Deus sacrificando o cordeiro para vestir a culpa dele, Adão pensou: um cordeiro inocente morreu por causa de mim, que sou um homem culpado. Um animal inocente morreu pelo homem culpado. Ao invés do culpado morrer, quem morreu foi o inocente. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Vamos para Gênesis capítulo 4, versículo 3 e versículo 4. Eu não tenho como ler todas as passagens da Bíblia, irmãos, então eu tenho que ficar pulando para o versículo da frente para dar tempo de concluir a mensagem. Em Gênesis 4, verso 3 e 4, diz assim: e aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou o Senhor Deus. E irou-se Caim fortemente e descaiu-se-lhe o seu semblante. Vamos comentar isso aqui. Adão, preste atenção, Adão, a Bíblia diz que ele, aqui no capítulo 5, que ele teve muitos filhos e muitas filhas. Adão, muitas e muitas vezes, sentado à beira de uma fogueira naquelas noites, Adão reunidos com seus filhos, com suas filhas, Adão dizia: olha, quando eu pequei, quando Eva pecou, o nosso Deus, ele matou um cordeiro, tirou a roupa, a pele desse cordeiro, para me vestir. Está vendo essa roupa que eu estou aqui? Foi o cordeiro de Deus, derramou sangue.
para me vestir. Adão estava vestido ainda com a mesma roupa. Um couro de animal dura 2000 anos. Agora, no ano de 1948, ali em Wuhan, encontraram peles de animais, que a Bíblia foi escrita em peles de animais, 2000 anos. Estava escondido, acharam agora. A roupa de Adão não tinha 1000 anos ainda, era a mesma roupa, a pele de animal. E a Bíblia diz que Adão foi vestido com essa roupa, e muitas vezes Adão falou com seus filhos: eu pequei, e para o meu pecado ser encoberto, o sangue de um animal inocente foi derramado, e essa roupa que eu estou aqui é pele desses cordeiros. Um animal inocente morreu por causa de mim, um animal inocente morreu pelos meus pecados. O nosso Deus ficou triste com isso, em matar um animal inocente para me cumprir meu pecado. Então, eu quero que vocês façam o seguinte: todas as vezes que vocês forem pedir perdão a Deus pelos seus pecados, todas as vezes que vocês forem adorar a Deus, façam o seguinte: peguem um cordeiro, aquele que vocês têm mais carinho e amor, imolem, ou seja, decapite, mate, tire o sangue, derrame o sangue desse cordeiro e ofereça para Deus. Derrame o sangue desse cordeiro e ofereça para Deus. Os filhos de Adão faziam isso. E um dia, Abel estava com 127 anos de idade, Caim estava com 128 anos de idade, Adão estava com 130 anos de idade. Adão já era pai de muitos filhos, avô de muitos netos, bisavô de muitos bisnetos. Caim já era pai de muitos filhos. Abel já era pai de muitos filhos. Já fazia 128 anos que Adão tinha pecado. E agora está ali Abel e Caim. Abel de um lado e Caim do outro. Aqueles dois filhos de Adão, os primeiros filhos de Adão, levando oferta para o Senhor. Abel ofereceu a oferta para o Senhor do jeito que aprendeu com seu pai Adão. Se um animal inocente tinha morrido, então, e Deus fez isso para cumprir o pecado do homem, então Abel aprendeu com Adão que tinha que também matar um cordeiro. A Bíblia diz aqui os primogênitos das ovelhas. O primogênito da ovelha é cordeiro. Abel pega o primogênito da ovelha, pega aquele cordeiro, coloca em cima de um altar, passa uma faca na jugular daquele cordeiro, derrama o sangue daquele cordeiro e diz para o Senhor: Senhor, como tu sacrificaste o cordeiro para perdoar o pecado de meu pai Adão, eu também te ofereço esse cordeiro, perdoa o meu pecado. Deus, a Bíblia diz, recebeu a oferta de Abel, recebeu o sacrifício de Abel. Caim achou que qualquer tipo de oferta agradaria a Deus. Caim foi lá e pegou frutas, verduras, legumes, juntou aquilo tudo num canto e falou: Senhor, aqui está a minha oferta para o Senhor, atentai para ela. E a Bíblia diz que desceu fogo do céu apenas sobre a oferta de Abel. Era uma prova de que Deus tinha recebido a oferta. E quando aquele fogo caiu lá, a Bíblia diz assim que aconteceu um shoan, ou seja, um holocausto. Deus queimou aquela oferta e recebeu ela no céu. Mas para a oferta de Caim, Deus nem olhou. E ali os irmãos conhecem o final da história. Caim, com inveja, com raiva, com ira, Caim matou Abel. Os irmãos conhecem a história. Caim mata Abel por causa disso. Quem tinha que morrer pelo pecado? O homem. Mas quem estava morrendo? O animal. Isso passou para a posteridade. Isso passou para os séculos seguintes. Isso passou para o milênio seguinte. Isso passou para os milênios seguintes. Veio dilúvio sobre a terra, os novos que vieram, a descendência de Sem, Cã e Jafé, continuaram com esse processo, matando animais, derramando sangue de animais para cobrir o pecado do mundo. E isso entrou na lei de Moisés e continuou o mundo passando ano após ano, centenas de anos, milhares de anos, e o povo matando animais
para que seu pecado fosse coberto. Mas Deus começou a se desgostar disso. Deus começou a se irar com isso. A Bíblia diz que um dia Deus chamou os profetas e disse para o profeta: esses sacrifícios para mim é abominação. Estão sacrificando para mim cordeiros cegos, cordeiros coxos, cordeiros que têm problema, cheio de mancha, aleijados. Eu não me alegro mais dos vossos sacrifícios. Deus começou a rejeitar o sacrifício que os homens faziam, sacrifício de sangue. Os homens começaram a matar bodes, os homens começaram a matar touros, os homens começaram a matar pombinhas, começaram a matar pardais e ofereciam esses animais para Deus. E Deus começou a se desagradar das ofertas dos homens. Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, o versículo de número 4 e o versículo de número 20. Em Ezequiel 18, verso 4, diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. O versículo 20: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Eu não vou usar aqui, irmãos, para não confundir a mente dos irmãos, os termos da língua hebraica que explica melhor esse versículo. Eu vou falar para os irmãos de uma maneira mais simples, na nossa língua mesmo. Deus estava dizendo assim para o povo de Israel através do profeta Ezequiel: ó, quem comete pecado é culpado pelos seus próprios pecados. Deus falando para Ezequiel: quem comete pecado é culpado pelos seus próprios pecados. Não adianta o pai cometer um pecado e colocar a culpa sobre o filho. Sabe por que eu fiz isso aí? Porque meu filho fez eu fazer isso. Não. Não interessa o que seu filho fez. Seu filho chutou o filho do seu vizinho e você foi lá e bateu no pai do seu vizinho, está errado. Agora você vem falar que você pecou por causa do seu filho? Não, seu filho responde por ele, você responde por você. Cada um responde por si. O homem não paga pelo pai, o filho não paga pelo pai, o pai não paga pelo filho. Não. A pessoa que pecar é essa que tem que morrer. Quando Deus fala assim: a alma que pecar, essa morrerá. Por que Deus falou isso através do profeta Ezequiel? De acordo com o texto da língua hebraica, era o seguinte: quando a pessoa cometia pecado, eu vou dar um exemplo para os irmãos. O Jacó, estou usando Jacó aqui, um nome comum. O Jacó, ele cometia um pecado. Aí ele pegava um cordeiro e levava lá no templo. Chegava lá no templo, ele dizia para o sacerdote: ó, eu chutei a canela do meu vizinho. Eu chutei a canela do meu vizinho. Aí o sacerdote dizia para ele assim: então transfira a culpa para esse animal. Aquele homem colocava a mão na cabeça do cordeiro e dizia assim: eu, Jacó, cometi um pecado diante do nosso Deus Jeová, chutei o meu vizinho e estou me sentindo culpado. Então eu estou arrependido e estou transmitindo a minha culpa sobre esse animal. O sacerdote pegava aquele animal, sacrificava o animal, derramava o sangue do animal, cozinhava a parte do animal, comia, e a outra parte era para o pecador comer. Outras vezes eles pegavam aquele animal, queimavam o animal todinho em holocausto para ser perdoado aquele pecado. Então aquele animal morria. O animal morria por causa do pecado do homem. E o que foi que Deus falou? Está errado isso aí. A alma que pecar, a pessoa que pecar, é essa que tem que morrer. A alma que pecar, então não adianta o João pecar e o
o Paulo morrer. Não adianta o Paulo pecar e o animal morrer. E naquela época o negócio ficou tão banal que não era mais só cordeiros que morriam. Morria bode, morria touro, morria carneiro, morria cabrito, morria cordeiro, morria pombinha, morria pardal. Começaram a matar tudo quanto era sorte de animais. Abra sobre Hebreus, capítulo 9. Hebreus 9, versículo de número 22 e versículo de número 28. Hebreus 9, primeiro verso 22, depois o verso 28. Diz assim Hebreus 9, 22: quase todas as coisas, segundo a lei, se purificava com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Eu vou explicar para você já. Verso 28: assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. Vamos ler, depois eu explico tudo, vamos ler também o capítulo 10 de Hebreus, do verso 3 ao verso 7. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Por que cada ano? Verso 4: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Pelo que Jesus, entrando no mundo, ele diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho, porque no princípio do livro está escrito de mim, para fazer a Deus a tua vontade. Deixa eu tentar explicar para os irmãos isso aqui, tanto que está escrito no capítulo 9 como está escrito no capítulo 10. Naquela reunião que teve no céu, quando Deus, Pai, Filho e Espírito Santo planejaram fazer o homem, que Deus disse assim: façamos o homem, aconteceu outros tipos de conversa que nos é revelado aqui no livro de Hebreus. E quando eles estão conversando, que eles viram que o homem ia pecar, aquela conversa lá no céu, eles viram que haveria sacrifícios de animais. E Jesus, lembrando Deus, falou assim: olha, sacrifícios de animais não te agradariam. Sangue de touro, sangue de bodes, nada disso. Ofertas e sacrifícios, tu não se agradaria disso. Então eu disse: eis eu aqui, para fazer a tua vontade. Corpo me preparas. Jesus, ele estava dizendo para o Pai assim: Pai, os homens vão oferecer para ti ofertas com sangue de animal, porque se não tiver derramamento de sangue, não haverá remissão de pecados. Se não tiver derramamento de sangue, como tu derramaste o sangue daquele cordeiro para vestir Adão e Eva, se não tiver derramamento de sangue, tu não vai remir o pecado, tu não vai resgatar o homem. Mas os homens vão errar, os homens vão fazer tudo errado, os homens vão sacrificar touros, bodes, mas tu não vai se agradar disso. Então, prepara-me isso no corpo, me prepara um corpo, porque se é o homem que vai morrer, então eu tomo o lugar do homem e eu morro como homem. Era isso que Jesus estava dizendo: Pai, animal tu não vai querer mais. A alma que pecar é essa que tem que morrer. Então, se é o homem que peca e o homem que tem que morrer, então eu me preparas um corpo. É o que está escrito aqui no capítulo 10.
me preparas um corpo, e eu farei a tua vontade. Jesus se oferece, de acordo com o capítulo 10, versículo 3 a seguir, ele se oferece para ter um corpo, e foi preparado para ele um corpo. Essa conversa de Jesus com Deus, os irmãos observam no versículo de número, capítulo 9, verso 28, Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, o que ele fez? Ofereceu-se uma vez para quê? Tirar os pecados do mundo. Então, irmãos, naquele momento que Deus viu que o homem ia pecar e que sacrifício de animais não resolvia o problema, o que Jesus fez? Ele se ofereceu. Eis-me aqui, Pai. Está escrito aqui no capítulo 10. Eis-me aqui. No princípio do livro está escrito de mim. Está traçado o plano. Eu vou morrer pelo homem. Eu darei a minha vida no lugar do homem. Era o homem que tinha que morrer, não o animal. Então eu vou ser homem. Eu vou me transformar em homem para morrer no lugar do homem. Então quero que os irmãos prestem bem atenção no versículo número 5, capítulo 10 de Hebreus, verso 5. Hebreus 10, verso 5. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo. Entrando no mundo. Esse é o momento que Jesus vai entrar no mundo. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifícios e oferta não quiseste. Sacrifício de bode não quisesse, sacrifício de ovelha não quisesse, sacrifício de... Não. Então, corpo me preparaste. Como que os irmãos vão entender isso aqui? Vamos ler Filipenses, carta do apóstolo Paulo, escrita aos Filipenses, no capítulo 2, do versículo 6 a 11. Os irmãos vão entender. Filipenses 2. Passe Coríntios, passe Gálatas, passe Efésios, e você vai chegar em Filipenses. Filipenses capítulo de número 2, do versículo 6 ao 11. Quantos encontraram? Olha aqui, irmãos, para mim, antes de ler. Antes de você ler. Acabamos de ler no livro de Hebreus, no capítulo 10, verso 5, que diz que quando Jesus vai entrar no mundo, isso quer dizer que ele não estava no mundo. Quem foi que criou o mundo? Jesus. Quem criou tudo que tem no mundo? Jesus. Toda a eternidade que existiu, onde estava Jesus? No céu. Mas agora ele vai sair do céu para entrar no mundo. Então lá em Hebreus 10:5 diz: entrando no mundo, diz: sacrifícios e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Vamos entender agora isso aqui. Vamos entender isso aqui. Filipenses 2, do versículo de número 6 a 11. Que sendo em forma de Deus, estamos falando de Jesus, o verso 5 diz que é Jesus, o verso 6 diz assim: sendo em forma de Deus, não teve por orgulho ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra. Eu quero que os irmãos voltem no versículo 6 e 7. Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ou orgulho ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Preste atenção.
Lá no livro de Hebreus 10, está escrito que Jesus Cristo se ofereceu a si mesmo e entra no mundo. E no momento que ele entra no mundo, foi para fazer a vontade de Deus, assumindo a forma de homem. Vamos imaginar da seguinte forma, conforme a Bíblia diz. Deus chega para o anjo Gabriel e diz assim: Gabriel. O anjo Gabriel chega diante de Deus e: sim, Senhor, você vai descer lá na terra e você vai naquela moça lá em Nazaré, chamada Maria, e você vai dizer para ela que ela vai perguntar para você como vai ser isso, porque ela é virgem, e você vai dizer para ela que a virtude do Espírito Santo vai cobrir ela, e o poder dele vai fazer com que ela fique grávida, e ela vai gerar o Salvador do mundo, e o nome dele deverá ser Jesus. Gabriel falou assim: Senhor, a Bíblia diz que o anjo Gabriel desce e chega diante de Maria e diz: salve agraciada, o Senhor é contigo, bendita sois vós entre as mulheres. Você foi escolhida para dar à luz àquele que será o Salvador do mundo. Você vai ficar grávida e vai gerar um filho. E a Bíblia diz que Maria olha para Gabriel, para o anjo, e diz: como vai ser isso? Eu não conheço o homem, ou seja, eu sou virgem. E Gabriel fala assim: não te preocupes com isso, porque a virtude do Espírito Santo vai vir sobre você e te cobrirá, e tu dará luz a um menino, e chamar-lhe-ás o nome de Jesus. Este resgatará o homem dos seus pecados, salvará o homem dos seus pecados. E Maria falou assim: cumpra-se então na tua serva a vontade do Senhor. A partir daquele momento, ela deixou, através da sua própria vontade, que Deus, através do Espírito Santo, incubasse em seu óvulo Jesus. Aí cumpre-se o que está escrito lá em Hebreus 10, entrando no mundo. Ou seja, naquele momento que Maria concedeu, a Bíblia diz que Deus preparou para Jesus o que Deus preparou para Jesus? Um corpo. Lá está escrito: corpo me preparaste. Um corpo me preparaste. Então, naquele momento, Deus preparou um corpo para Jesus no ventre de Maria. E Jesus agora, ele vai entrar naquele corpo. O corpo está sendo preparado. Jesus entrando no mundo diz: ofertas e sacrifício não quiseste, mas corpo me preparaste. Então está lá o corpinho se formando dentro do ventre de Maria. Aí o que diz aqui em Hebreu, aqui em Filipenses 2? Jesus, sendo em forma de Deus, versículo número 5, não teve por orgulho ser igual a Deus, mas o que ele fez? Esvaziou-se a si mesmo. Jesus, sendo Deus, tendo a forma de Deus, tendo o poder de Deus, tendo tudo de Deus, não foi orgulhoso. Jesus poderia ter dito assim para o Pai: o Senhor vai. Ele poderia ter dito ao Espírito Santo: o Senhor vai. Mas não, a Bíblia diz que ele se ofereceu. Eis-me aqui. Ele, Jesus, se ofereceu. Então ele agora vai entrar naquele corpo. Mas para ele, para Jesus entrar naquele corpo, o que diz aqui no capítulo 2, verso 5? Se esvaziou. Se esvaziou do quê? Jesus sendo Deus, quais são os atributos de Deus? Onipotência, onisciência e onipresença. O que faz Jesus ser Deus são esses poderes: onipotência, onipresença e onisciência. Como Jesus se ofereceu para ele ir, então Jesus chegou agora diante do Pai e disse assim: Pai, aqui está a minha onipotência, aqui está a minha onipresença, aqui está a minha onisciência. Jesus então ele se esvazia. Ele deixou tudo aquilo que fazia dele Deus e deixou no céu. Se ele se esvaziou, diz o versículo de número 6, que ele desce a terra e assume a forma de homem. Diga comigo: esvaziou-se da forma de Deus e assumiu a forma de homem. Aonde ele deixou todo o poder, onipotência, onisciência e onipresença? No céu. Então na terra ele tinha isso? Então na terra ele era homem.
Aí começou a crescer agora o menino Jesus. Quem é que tinha que morrer pelo pecado? O homem ou Deus? Então Jesus, como Deus, não podia morrer. Então ele, como Deus, ele deixou todo o poder no céu e assumiu forma de homem. Então ele desce como homem. Entra no ventre de Maria como forma de homem. Começa a crescer como forma de homem. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Então abra a sua Bíblia aí, lá no capítulo de número em Lucas, capítulo de número 2. Lucas 2. Deixa eu ver qual versículo aqui. Lucas 2, versículo 40. Lucas 2, verso 40. Amém? E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O menino Jesus nasceu e agora começou a crescer. E a Bíblia diz que esse menino crescia e se fortalecia em espírito. O Espírito de Deus nele fazia com que ele se fortalecesse. O versículo continua dizendo assim, versículo 40: cheio de sabedoria. Cheio de sabedoria. Começou a sabedoria de Deus ser sobre ele. Ele tinha uma sabedoria especial. Como Deus deu para Salomão, também deu para ele. Aí diz o versículo: e a graça de Deus está sobre ele. Responda para mim: sabedoria é onipotência, onipresença, onisciência? Aqui no versículo 40 continua dizendo que a graça de Deus estava sobre ele. A graça é onipotência, onipresença e onisciência? Foi com isso que Jesus cresceu aqui na terra. Sabedoria, graça, a virtude do Espírito sobre ele, mas a onipotência, onipresença e onisciência estava onde? No céu. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Eu pergunto para os irmãos, porque os irmãos vão ver. Lucas 4. Lucas 4. Do versículo 13 a 21. Agora não é mais o menino Jesus. Agora Jesus foi batizado e está saindo das águas. Lucas 4, do versículo 13 ao versículo 21. Eu vou ler e depois eu explico. Diz assim Lucas 4, a partir do verso 13: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, verso 14: pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras de redor. Ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde foi criado, em um dia de sábado, entrou, segundo o costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Preste atenção, irmãos, a partir do verso 18. Olha o que Jesus leu: o Espírito do Senhor é sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, me ungiu e me enviou para curar os quebrantados do coração, me ungiu e me enviou a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr liberdade aos oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E fechando o livro, tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Quero que os irmãos prestem atenção. O menino Jesus cresceu, se fortaleceu em sabedoria, em espírito, e a graça do Senhor Deus estava sobre ele. Passou
toda a sua infância, toda a sua adolescência, toda a sua juventude, trabalhou na carpintaria, chegou aos 30 anos de idade. 30 anos de idade, ele viu que chegou o momento de começar a fazer a obra de Deus. Ele vai ao Jordão, é batizado por João. João, quando vê, diz assim: eis o Cordeiro de Deus. Ele sabia que ele era o Cordeiro de Deus, queria tirar o pecado do mundo. Aí o que Jesus faz? É batizado por João. Quando Jesus termina de ser batizado por João, a Bíblia diz que ele está saindo das águas, o Espírito Santo desce em forma de uma pomba, pousa sobre os seus ombros, e ele ouve uma voz do céu que diz assim: este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O Filho na água, o Espírito Santo em forma de pomba no ombro dele, e Deus Pai do céu dizendo: esse é meu Filho amado, em quem tenho prazer. A Trindade junto. Agora os irmãos observam, Jesus sai da água. A Bíblia diz que o Espírito Santo, aqui no capítulo 4 de Lucas, o Espírito Santo o leva para o deserto. Lá no deserto, por 40 dias e 40 noites, Jesus foi tentado pelo diabo. No final da tentação, quando o diabo viu que não conseguiu vencer ele, aqui no capítulo 4, verso 13, diz que o diabo se ausentou dele, saiu e ficou um tempo longe. E Jesus sai dali da Judeia e vai para a Galileia. Chegando lá na Galileia, ele vai para uma cidade onde ele foi criado, a cidade de Nazaré. E Jesus, chegando na cidade de Nazaré, quando chegou o sábado, ele vai para a sinagoga, a igreja que tinha naquela época. E Jesus chega na sinagoga e entra. O ministro que estava dirigindo o culto, quando viu Jesus, sabendo quem era Jesus, a fama dele de ensinador, de sábio, era muito grande, desde os seus 12 anos. Quando aquele ministro viu Jesus, ele pegou o rolo do livro do profeta Isaías e colocou na mão de Jesus e falou: prega para nós hoje. Jesus foi em cima do púlpito onde estava preparado, colocou o livro do profeta Isaías, o rolo, desenrolou e saiu procurando aonde ele queria ler. Saiu procurando aonde ele queria ler. Naquela época a Bíblia não tinha divisão em capítulos e versículos. Hoje tem para nós descobrir um lugar mais fácil, naquela época não. E Jesus foi e achou aonde hoje é o capítulo 61. E Jesus começou a ler o que está aqui a partir do verso número 18. O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, pois me, como que é que os irmãos falam aí? Ungiu, diga ungiu. Nesse momento, Jesus foi ungido pelo Espírito do Senhor Jeová. E ele diz assim: para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, pregar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr liberdade aos endemoniados, oprimidos, anunciar o Evangelho. Tudo o que Jesus fez, ele falou que aconteceria baseado nisso aqui. E quando Jesus terminou de ler isso, ele falou assim, ele fechou o livro e falou assim: cumpriu-se hoje esta palavra de Deus. Jesus está dizendo o quê? Ó, a pessoa que o profeta Isaías disse que o Espírito do Senhor estaria sobre ele para fazer tudo isso, sou eu. Jesus está dizendo assim: sou eu, cumpriu-se em mim, eu fui ungido para isso. Quando Jesus falou isso, aqueles homens se levantaram para apedrejá-lo, não aceitaram. Foram empurrando ele para fora, para levar ele lá fora e apedrejá-lo. Quando chegaram ali no precipício, aonde iam atiraram e jogar pedra sobre ele, a Bíblia diz que Jesus passou entre eles e eles não fizeram nada. Mas tentaram matá-lo. Mas ele falou o quê? Hoje eu fui ungido, a partir de agora eu vou curar, vou libertar, vou expulsar demônio, vou ressuscitar morto, vou pregar a salvação, porque o Espírito do Senhor me ungiu. Por que Jesus precisou ser ungido naquele dia? Jesus precisou ser ungido naquele dia porque poder para fazer tudo isso era necessário ter onipotência, onipresença e onisciência. E aonde estava isso?
Ele tinha deixado isso no céu há dezenas de anos atrás. E agora ele estava ali como homem. Então, como homem, ele precisava da unção do Espírito Santo. Então, quando o Espírito Santo o unge, quando ele curava na unção do Espírito Santo. Quando ele expulsava demônio pela unção. Quando ele revelava coisas ocultas, ele revelava pela unção do Espírito. Ou seja, tudo Jesus fazia através do Espírito Santo. Do jeito que o Espírito Santo foi no Velho Testamento, foi sobre Jesus. Ungindo Jesus, e ele realizava milagres, sinais, operava e fazia de tudo, até perdoar pecados. Trouxeram o paralítico diante dele um dia e falaram para ele: trouxeram esse homem para tu curar. Jesus vai sobre aquele homem e fala assim: os teus pecados estão perdoados. Antes de curar, ele disse para o paralítico: os teus pecados estão perdoados. Alguém chegou e falou assim: só quem pode perdoar pecado é Deus. Aí Jesus falou assim: para que vocês saibam que ao Filho do Homem foi dado autoridade para perdoar pecados. Ou seja, ele não perdoou por ele falou assim: ao Filho do Homem foi dado autoridade para perdoar pecados. A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Aleluia. Mas antes Jesus falou o que para ele? A mim foi me dada essa autoridade. Por que ele não poderia perdoar diretamente? Porque isso aí dependeria primeiro do Pai. Porque onipotência, onipresença e onisciência, Jesus deixou no céu. Então tudo que ele operou na terra, debaixo da unção do Espírito. Quantos estão entendendo? Pode dizer amém? Amém. Vamos para Lucas, capítulo 23, o verso 46. Lucas 23 e o verso 46. Em Lucas 23, 46, diz assim: exclamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, morreu. Jesus atravessou o seu ministério, fazendo todas essas obras como homem, foi rejeitado por todos os judeus, rejeitado por todas as pessoas naquela época, e foi levado à cruz do Calvário. Agora Jesus está lá na cruz, pendurado, derramando o seu sangue. Jesus derramando o seu sangue ali na cruz, ele estava morrendo por toda a eternidade. Aqueles que seriam condenados para o inferno, agora através desse sacrifício de Jesus, teriam vida eterna. Através desse sacrifício, todo homem teria direito à eternidade, teria direito à salvação eterna, teria direito à felicidade eterna. Não um animal morrendo daria direito ao homem de vida eterna. Não pode o cordeiro daria ao homem direito de vida eterna. O único que daria direito ao homem de vida eterna, derramando o seu sangue na cruz, seria o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro de Deus seria o homem Jesus Cristo. E o homem Jesus Cristo estaria agora morrendo naquela cruz, derramando o seu sangue naquela cruz, de 9 horas da manhã até as 3 da tarde, 6 horas pendurado naquela cruz. E às 3 horas da tarde, Jesus dá um grande grito dizendo assim: está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou, morreu. Cumpriu o seu plano, cumpriu com a vontade de Deus, sendo obediente à morte de cruz. Naquele momento Jesus cumpre com a vontade do Pai. Morre agora Jesus, homem, em lugar de todo homem. Se era o homem que tinha que morrer, Jesus representou toda a humanidade. Se era o homem que tinha que morrer por seus pecados, a alma que pecar essa morrerá. Se era o homem que tinha que morrer e não o animal, Jesus está dizendo assim: olha, agora em diante, ninguém
podem fazer sacrifício de animais. Não adianta vir um israelita derramar sangue de touro, de bode, de ovelha, de cordeiro, de pardal, de pombinha, não vai adiantar. O único e verdadeiro sacrifício é o meu, está escrito em Hebreus. Jesus é o verdadeiro e único sacrifício. Então, ao morrer naquele momento, Jesus estava dizendo o quê? Não resta mais sacrifício. Eu estou fazendo um sacrifício único. Agora o homem está perdoado. A Bíblia diz que, ao ser pendurado na cruz, Jesus atraiu para si toda a humanidade. E todo aquele que vir a Jesus agora terá direito de vida eterna. Todo aquele que vir a Jesus, a partir de agora, terá direito de vida eterna. Os judeus o rejeitaram, mas todos, quando o receberam, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Quantos estão entendendo? Amém. Então Jesus aqui, ele morre ali na cruz dizendo: está consumado. Abra sua Bíblia em João capítulo 20. E atenção redobrada, porque eu estou terminando, irmãos. João capítulo 20. João capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 17. Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados aonde estava o corpo de Jesus, uma à cabeceira e outra aos pés. E disseram-lhes eles: mulher, por que choras? E ela lhes disse: porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe Jesus: mulher, por que choras? Quem buscas? E ela, pensando que era o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diga-me onde o puseste, para que eu o leve. Disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando, disse-lhe: Raboni, que quer dizer mestre. E disse-lhe Jesus: não me toques, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para os meus irmãos e diga-lhes que eu subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. E Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isso. Preste atenção nisso. Maria Madalena, quando deu os 3 dias que Jesus tinha morrido, ela foi ao sepulcro. E chegando ali no sepulcro, ela viu que estava aberto o túmulo. A pedra não estava no lugar. O túmulo estava aberto. Ela baixou-se e olhou. Quando ela olhou, ela viu 2 jovens, um na cabeceira e o outro aos pés, aonde o corpo de Jesus tinha ficado. E ela perguntou o que tinha acontecido. Aonde colocaram o meu Senhor? E quando ela olha para fora, ela vê um moço. E ela pensou que era o jardineiro. E ela chega para ele e diz: por favor, onde colocaram o meu Senhor? Diga para que eu vá buscá-lo. E aquele moço falou: Maria. Ela não sabia, mas era Jesus. E ela mais uma vez pergunta onde colocaram Jesus. E ele pela segunda vez diz: Maria. Aí ela o reconhece. Quando ela reconhece que vai tocar, ele diz: não me toques, não me detenhas, porque eu ainda não subi ao meu Pai. Não me toques, porque eu ainda não subi ao meu Pai. No Evangelho de Lucas, contando essa mesma história, em Mateus, contando a mesma história, diz que ele fala assim para elas: vá na frente, lá na Galileia, e fale para os meus discípulos que eu vou encontrar com eles lá, porque eu ainda não subi ao meu Pai. Ela sai então e vai correndo na frente, chega lá e diz: Pedro,
Tiago, João, Bartolomeu, Tomé, olha, eu estive com o mestre, ele ressuscitou, eu falei com ele. Você está brincando? Sim, ele falou que ele vai vir aqui encontrar com vocês na Galileia, mas antes ele falou que teria que se apresentar a Deus. Ele ainda não se apresentou a Deus, ele ainda não foi ao Pai. O que ele tinha que fazer lá em cima com o Pai? Ele precisava buscar tudo aquilo que ele tinha deixado alguns anos antes. Ele precisava cumprir com o mesmo processo do sacrifício sacerdotal que era feito na lei de Moisés todos os anos, quando o sangue de um animal inocente era derramado e colocado no propiciatório, para que Deus recebesse o sacrifício do homem. Jesus faz isso. Ele sai do túmulo, e saindo do túmulo ele é levado ao céu. Depois que ele fala com Maria, e quando Jesus chega no céu, quando Jesus chega na porta do céu, leia comigo o Salmo 24. O que aconteceu nesse momento? O salmista explica o que aconteceu nesse momento. No Salmo 24, nós encontramos aqui o salmista explicando o que aconteceu no momento que Jesus chega na porta do céu. Versículo 7 ao versículo 10. Quando Jesus chega na porta do céu, tem uma fila de anjos à sua esquerda, uma fila de anjos à sua direita, e alguém grita: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Um anjo grita: quem é este Rei da Glória? E aquele anjo responde: o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. E ele torna a gritar: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Aleluia. Jesus entra, chega na presença de Deus Pai, agora como Rei da Glória. Naquele momento que Jesus ali está na presença de Deus, eu vou fechar a Bíblia para os irmãos entenderem. Jesus chega na presença de Deus Pai. Pai, cumpri com o teu plano de salvação, cumpri com a missão a qual me foi confiada, em que eu, como Deus, desci à terra, assumi forma de homem, para morrer no lugar do homem, morrendo no lugar do culpado, eu sendo inocente, para dar direito ao homem de ter salvação e vida eterna. Vivi como homem na terra, e agora estou aqui, ressurreto, depois de ter estado 3 dias e 3 noites naquele túmulo. Depois de ter morrido, 3 dias e 3 noites depois, ressuscito, e aqui estou diante de ti, porque cumpri com o plano, derramei o meu sangue. A Bíblia nos diz então que Deus devolve a Jesus todo o poder e toda a autoridade. O próprio Jesus, mais à frente, ele diz assim: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Quando Jesus fala todo, preste atenção que eu vou falar para você. Eu tenho aqui 10 laranjas, irmão Carlos. Eu tenho 10 laranjas. Tiro 2 e coloco aqui, te entrego 8. Aí eu falo para os que aí, eu entreguei todas as laranjas para o Carlos. Tá certo? Por que não? Faltou 2. Mas se eu tivesse pegado as 10 e dado para você e dissesse: aqui está todas as laranjas, está certo ou está errado? Quando a Bíblia diz assim que Deus entregou para Jesus todo o poder dos céus e da terra, exclui-se algum? A Bíblia diz que as chaves da morte é um poder, as chaves do inferno também são poderes. E quando nós lemos Apocalipse capítulo 1, versículo 18, Jesus diz assim: eis que fui morto, mas estou vivo, e tenho as chaves do inferno e da morte. Jesus falou assim: tenho. Ele não disse que pegou e que tomou de ninguém, ele disse que tenho. Mas quem foi que deu para Jesus todo o poder?
Então, se foi Deus que entregou para Jesus todo o poder, também deu o poder do inferno e da morte. Mas tem pregador aí, irmão Carlos, que está dizendo que foi o diabo que deu para Jesus o poder da morte e do inferno. Pregador que fala isso está chamando Deus de diabo. O diabo não tem nem a chave da casa dele, quanto mais poder da morte e do inferno. Aleluia! Quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, não houve festa no inferno, houve tristeza. Quando Jesus falou, está consumado, o diabo sabia que se Jesus morresse, 3 dias depois ele ressuscitaria e salvaria a humanidade. O que o diabo fez? Enquanto Jesus foi vivo, o diabo tentou matar Jesus, mas nunca conseguiu. No momento que Jesus fala assim, está consumado, e morre, o que o diabo fez? Que ele falou, perdi a vitória. Aleluia! Aí foi tristeza e choro para o diabo. E Jesus ressurreto entra no céu e é chamado de Rei da Glória. Quantos entenderam? Diga amém. Este é o plano da salvação para você. E esse Jesus que morreu para te dar direito de vida eterna, ele continua dizendo, sede santo, eu sou santo. Ele continua dizendo, eis que cedo venho, guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia! Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Nós estamos chegando agora ao final desse culto. Em poucos minutos nós estaremos terminando o culto. Mas para nós terminarmos o culto, temos aqui algumas consagrações para ser feitas. Então, neste momento, nós vamos fazer a consagração de um presbítero, de um diácono e de uma diaconisa. Então, quero chamar aqui à frente o irmão Fábio Lira Feitosa e a irmã Eva Patrícia Marinho. O irmão Fábio sendo separado para o ministério de diácono e a irmã Patrícia para o ministério de diaconisa. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em 1 Timóteo, capítulo de número 3. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo de número 3. Aleluia, Jesus! Amém? Diz assim o versículo de número 8: da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados ao vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias, fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher, governem bem a seus filhos e a sua própria casa, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Eu quero pedir ao pastor Cruz, presbítero, nosso irmão Cícero, pedir aqui aos demais obreiros para se ajoelhar, pedir aqui que fique de joelho, irmão Cícero, irmão Fábio e a irmã Patrícia, ajoelhem-se. Antes de fazer a oração consagratória com esses obreiros impondo as mãos sobre nossos irmãos, quero perguntar à igreja: alguém tem alguma coisa que impeça esses irmãos de serem separados ao ministério diaconal? Não? Então peço aos irmãos que assim que o pastor Cruz colocar as mãos, depois do pastor Cruz, os irmãos podem também começar a pôr as mãos. Amado Deus eterno e glorioso Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhe apresentamos estes dois irmãos. Aqui está o irmão Fábio e a irmã Patrícia, que neste momento são apresentados ao Senhor para servirem no trabalho diaconal, no ministério da diaconia. Eu
peço ao Senhor que os abençoe e que os faça, Senhor Deus e meu Pai, fazerem a tua obra com denodo, com carinho, com veracidade, com amor, com afinco. Eu peço a tua bênção sobre eles e que eles possam preencher todos os requisitos que a tua palavra ordena e que seja uma bênção do teu ministério para a glória do teu nome. Em nome de Jesus te agradecemos. Trabalhar. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Graças a Deus. Aleluia. Peço agora ao irmão Jailson que venha aqui à frente. Os demais obreiros permaneçam embaixo. Irmão Jailson. Irmão Jailson está sendo apresentado neste momento ao ministério de presbítero. A palavra presbítero, que vem do grego presbíteros, é uma palavra que denota sabedoria, conhecimento, idoneidade, porque exige-se do obreiro que seja instrutor, supervisor, superintendente. Esta palavra, ela está neste momento dando ao irmão Jailson autoridade como pastor na igreja. Ou seja, ele está abaixo aqui apenas do pastor Cruz, ele fica na mesma altura do irmão Cícero e dos outros obreiros que são presbíteros. Nós, às vezes, colocamos um presbítero acima dos outros e damos a ele o título de bispo, que a palavra bispo no grego é episcopo, que de acordo com o latim é primus inter pares, que significa o primeiro entre iguais. Mas o irmão Jailson não vai ser o primeiro entre iguais, ele vai ser um entre os iguais, mas será chamado para esse ministério a partir de hoje. Então, aqui no capítulo 3 de 1 Timóteo, do versículo número 1 a seguir, diz: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus, não seja neófito, para que, ensoberbecendo, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia na afronta e no laço do diabo. Esses são os requisitos, irmão Jailson, para você: fidelidade à sua esposa, fidelidade à igreja, bom governante do seu lar, para que você governe bem também a igreja de Deus. Ajude no governo da casa do Senhor. Peço a você que se ajoelhe e, antes de orar para o irmão Jailson, perguntar à igreja: alguém que sabe de alguma situação que mexe com a moral e que impede o nosso irmão de ser levado ao cargo ministerial da presbitério da igreja? Não? Então peço aos obreiros que se aproximem para pôr as mãos sobre eles e a igreja ore comigo. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu bendito e amado Filho, impõe o Senhor minhas mãos sobre o teu servo. Pai querido, que o teu filho neste momento seja, Senhor Deus e meu Pai, um dos obreiros da tua casa que venha contribuir com o teu reino. Pai, que o teu servo possa, a partir de hoje, como obreiro consagrado, produzir mais e mais, dando, Senhor Deus e meu Pai, aquilo que o seu lar precisa e que a igreja precisa. Senhor Deus, confirma o ministério do teu servo, conforme está na tua palavra, para a glória do teu santo nome. Nós o declaramos consagrado ao presbitério, em nome de Jesus. Amém. Trabalhar e orar na seara e na vinha do Senhor.
Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Graças a Deus. Volta a direção, o culto ao pastor Augusto. Graças a Deus, os ouvintes podem se sentar só um minutinho. Irmãos, Deus abençoe a todos os irmãos. Deus abençoe ao nosso pastor presidente por esta palavra que nós aprendemos bastante nesta noite, amém? Todos vamos sair daqui para nossas lares satisfeitos da palavra de Deus. Eu estou indo com o meu coração cheio e com a minha mente mais fortalecida cada vez mais na palavra do Senhor, amém? Amanhã é sexta-feira, não terá nada aqui na igreja. Sábado terá ensaio com o grupo Kadosh. O grupo Kadosh, não faltar ninguém no sábado, que terá ensaio com o grupo Kadosh. E domingo, o culto de adoração ao Senhor, não faltar ninguém no culto de adoração a Deus, aqui no domingo à noite, a partir das 19h30. Amém, irmãos? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Eu penso que o irmão Cris e a irmã Maiara me aguardem um pouquinho para o final do culto. Vai ser rapidinho, vou falar com vocês. Domingo tem evangelismo com todos os obreiros, 3 horas da tarde, amém? Domingo tem evangelismo com todos os obreiros. Eu peço que todos os obreiros, inclusive as obreiras, irmã Josilene, Maria Gomes, Claudineia, os irmãos que estão aqui, aguardem ao final do culto, com todos os obreiros aqui, para nós tirarmos uma foto com o nosso pastor presidente, todo mundo junto, amém, irmãos? Vamos, presbítero Cícero, fazendo essa oração. E o nosso pastor presidente dando a bênção apostólica em nome de Jesus. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Quantos necessitam de oração? Maravilhoso e eterno Deus, Pai querido e amado. Obrigado, Senhor Jesus, por tudo quanto o Senhor tem enviado nesta noite através do seu servo. Pai amado, que tudo que foi falado aqui nesta noite, meu Pai, sirva, Senhor, grandemente para o nosso deleite espiritual, para o nosso crescimento, Senhor, no conhecimento, na graça, para que o seu nome seja glorificado cada dia mais. Pai amado, leva-nos em paz para os nossos lares, conceda-nos, ó Deus, uma manhã na sua presença, para que assim possamos fazer a sua vontade. Isso te pedimos e te agradecemos. Em o nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para sempre. Amém. Graças a Deus. Levante suas mãos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com toda a igreja de Deus, não somente agora, mas para todos sempre e todos digam amém.